Eu quero dar boa noite para a igreja offline e boa noite para a igreja online. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aí na sua casa, nos assistindo, né? Eu estou participando aqui do chat. Se você está aí ao vivo, online, você pode dar uma boa noite aqui para mim que eu vou responder a você, tá? Caparrós 2006, glória a Deus. Rodrigo Garcia, boa noite. Rodrigo, Roberta Lara, boa noite. Pessoal participando lá na casa. E nós aqui offline, recebendo a graça de Deus, né? Que Deus sempre fica online conosco. Sempre está ligado conosco. E nós, como igreja, temos essa ligação através do sangue do Cordeiro. Graças a Deus. O Senhor tem sido fiel. O Senhor nos tem dado a vitória. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado provisão contínua. Alzira, boa noite. Alzira, Elenir, boa noite. Nego Verão, boa noite. Elizabeth, Betinha, Deus abençoe. Todo mundo dando boa noite aqui, tá? Uma boa noite para você. Glória a Deus. Boa noite, Ângela. Continue aí participando, orando e intercedendo. Nós vamos falar hoje sobre um tema, escravos ou livres. Tá? Muito bom, muito interessante esse tema. Que você possa abrir o seu coração. Gostaria de orar antes com você, para que o Espírito Santo fale de forma poderosa sobre você. Os comentários aumentaram aqui, ó. Raquel Nogueira, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Deus abençoe. Neuza, Elisete, um abraço para vocês. Isso, continue firme conosco. Pai, nós apresentamos esse culto ao Senhor, essa palavra, essa mensagem, e pedimos graça, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Convém que a Tua glória se manifeste e eu me esconda atrás do Senhor, Pai. Porque o Senhor é o único digno de ser honrado, de ser adorado. O Senhor é o único que deve aparecer nesse lugar. O único que deve ser exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Pode parar de ficar offline, fique online com Deus e preste atenção na palavra e deixe o Espírito Santo falar com você. Eu quero começar me referindo ao texto de Lucas, do capítulo 4, verso 19, eu creio que vai ser projetado, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nesse versículo 19, especificamente, onde Jesus cita Isaías 61, o primeiro verso do capítulo 61 de Isaías, ele profetiza e Jesus cumpre essa profecia nesse texto de Lucas 4, e ele vai falar que veio proclamar liberdade aos cativos e liberdade aos oprimidos. Então Cristo nos libertou. Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, diz que Cristo nos libertou. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de servidão. Paulo alertando aos Gálatas. E também no versículo 13, fala que nós somos chamados para essa liberdade. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Vocês foram chamados para a liberdade. E não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. A gente precisa ter uma liberdade, mas a gente precisa tomar cuidado, né? O que são cativos? Jesus disse que ele veio para libertar
libertar os cativos, para pôr liberdade os cativos. Existe um opressor, existe um carrasco, e esse opressor, esse carrasco, ele age conforme a nossa permissão. Se nós permitimos, ele age. Se nós dermos legalidade, esse carrasco vai agir nas nossas vidas. Cativeiro é aquilo, é quando saímos do nosso estado de liberdade, e nos tornamos escravos de uma situação onde a fraqueza, a desmoralização, o medo, a vergonha nos impedem de reagir e conquistar a nossa posição original de liberdade novamente. Então essas coisas nos travam quando saímos do nosso estado de liberdade e nos tornamos escravos pela legalidade que damos ao inimigo. Aí nós nos enchemos de fraqueza, vem a desmoralização, a gente perde a moral por causa do erro, por causa do pecado, vem a vergonha, e isso nos impede de reagir novamente para tomarmos a nossa posição original. Por conta que a fraqueza toma conta de nós. E com toda certeza, irmãos, quando nos tornamos cativos, nós somos oprimidos. No cativeiro existe opressão. Jesus veio dar liberdade aos oprimidos e também aos cativos, né? Primeiro os cativos, depois os oprimidos, na sequência da palavra de Deus. Então, o diabo nos acusa através da legalidade que nós damos a ele. Você deu legalidade, ele vai te acusar. Ele nos persegue conforme a brecha correspondente que abrimos. É onde ele vai nos perseguir. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. E a igreja de Éfeso, né, dos Efésios, eram crentes, já eram salvos. E Paulo diz: não deis, fala para os crentes, não deis lugar ao diabo. Dar lugar significa jurisdição, dar de um direito legal para ele nos incomodar, para ele nos atormentar. Nós falamos nessa última live sobre o perdão, e falamos sobre aquele rei que perdoa aquela dívida, daquele servo que ele implora, uma dívida muito alta, e ele é perdoado, mas ele não tem condições de perdoar uma dívida inferior de um conservo. E aí o rei descobre, o seu senhor descobre, lança ele na prisão, para ser atormentado por verdugos. Né? Cometeu um erro, foi ser atormentado por verdugos. Paulo também alerta aos Gálatas para não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Se Cristo nos libertou, nós temos que tomar cuidado para não dar ocasião à carne. E 1 Coríntios 8:9, Paulo também alerta para tomarmos cuidado no uso dessa liberdade. Tem o texto aí? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ele está falando ali de um contexto lá na igreja de Corinto, que as pessoas que sacrificavam os animais para os outros deuses, vendiam essa carne no açougue, vendiam no mercado essa carne. E aí tem todo um contexto, depois você pode estudar lá, ler com mais clareza o capítulo 8, e Paulo vai falar da liberdade que o cristão tem, mas se essa liberdade causar escândalo ou tropeço em alguém, ela já não deve ser usada como liberdade. Eu preciso tomar cuidado, ter o controle disso. Né? Eu não devo provocar escândalos com a liberdade que eu tenho.
Toda liberdade tem a sua responsabilidade. Eu uso da minha liberdade, mas com responsabilidade. E o limite dessa liberdade é o amor. Paulo fala ali, para a gente tomar cuidado no uso dessa liberdade. Depois ele vai vir falar dos dons. E no capítulo 13 ele vai falar do amor. Que o amor tem que sobressair todas essas coisas. E toda a motivação, seja dos dons e do uso da liberdade, tem que ser motivado pelo amor. Não aquele amor que compactua com erros. Se você diz que ama e permite o seu irmão errar ou pecar, você não está amando. Pelo contrário, você está desejando que ele afunde mesmo. Mas se o seu amor tolera, se o seu amor corrige, se o seu amor ensina, se o seu amor não ofende, esse sim é o amor verdadeiro que você deve usar para com as pessoas que estão próximas de você. E aí sim você pode usar dessa liberdade com esse amor. Uma pessoa livre pode voltar para o domínio da escravidão, dando ocasião ao pecado. Eu posso estar livre hoje. Se eu der ocasião ao pecado amanhã, eu me torno escravo novamente daquele pecado, porque sou engodado, né? Israel experimentava da liberdade quando voltava para Deus, mas ele experimentava também do cativeiro quando ele pecava novamente. Era um ciclo vicioso. Se você leu o livro de Juízes, você vai entender esse ciclo vicioso de Israel. Eles voltavam para o Senhor dava liberdade. Eles se ausentavam da presença de Deus, mandava o opressor, mandava eles para o cativeiro. Tiago 1, 14 e 15, ele nos dá um entendimento que o pecado é gerado no nosso desejo carnal. O desejo da nossa carne, a concupiscência da nossa carne gera o pecado. Começa na nossa mente, é atraído e engodado por essa concupiscência. Tem aí Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado, achei interessante ali, aqui a minha palavra fala concebido. Tendo engravidado, a cobiça, você engravida da cobiça, sabia? Ela é gerada em você, é concebida em você. Então, dá à luz o pecado. Quando você concebe a cobiça, o filho que vem é o pecado, e quando o pecado nasce, gera a morte. As mães entendem muito bem isso. Filho é bênção, não estou de forma nenhuma aqui comparando, tá? Então a cobiça tendo engravidado dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse desejo é concebido, ele é materializado, dando a luz ao pecado. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A liberdade que mais usufruímos, ela está na nossa consciência, no nosso interior. Essa é a liberdade que devemos usufruir quando dormimos, quando deitamos colocamos a nossa cabeça no travesseiro à noite e se sentimos totalmente livres, sem culpa. Essa é a liberdade significativa, ela vem no interior. A pessoa que é livre, ela não se prende com ofertas e manjares. A pessoa que é livre, ela não aceita propostas oferecidas por este mundo, pelo próprio Satanás. Porque somos livres e entendemos essa liberdade e sabemos como é bom permanecer livre. Então nós experimentamos a infinita graça de Deus, a liberdade do reino e da prosperidade. Uma pessoa livre prospera nessa terra. A pessoa livre, ela usufrui da liberdade do reino de Deus. Aparentemente nós estamos sendo tolhidos de muita liberdade, irmãos.
por causa de tudo isso que está acontecendo. Nós perdemos muita liberdade. Não quero entrar no mérito da questão. Mas pelo amor de Deus, eu disse aí, não me acostumo com essa máscara, eu nem vou me acostumar nunca. E não quero me acostumar. Não vou me acostumar. É rebelde? Não sou rebelde. Respeito, coloco onde devo colocar, protejo quem eu devo proteger, mas eu não vou me acostumar. Eu tenho uma liberdade. Ainda que prenderem o meu corpo, ainda que me amarrarem, a minha consciência está livre. É essa liberdade que eu preciso experimentar todos os dias. Da minha consciência, do meu coração, do meu interior. Como eu disse no começo, existe um carrasco, e esse opressor, esse carrasco, todos os dias anda na captura de escravos para o seu reino. Quem é escravo de Satanás e trabalha para o seu reino. Trabalha para prosperar o reino das trevas. Esse carrasco se chama diabo, se chama Satanás, capeta, dragão, antiga serpente, inimigo das nossas almas, seja lá o nome que você quer dar para ele. Mas ele está todo dia à espreita na captura de escravos para o seu reino. Te oferecendo manjares, te oferecendo imagens, te oferecendo áudios, te oferecendo vídeos, te oferecendo propostas, todos os dias. E se você cai, e se nós caímos, já nos tornamos escravos. Jesus ganha súditos, Satanás anda atrás de escravos. Você é um súdito do reino de Deus ou um escravo do reino das trevas? Estamos engodados em algum tipo de erro, algum tipo de pecado? Estamos sendo escravizados por algo nas nossas vidas hoje? Que Satanás tem nos dominado? Que temos dado jurisdição a ele agir na nossa casa, na nossa família, principalmente na nossa linhagem? Qual é a jurisdição? Uma vez escravos, começamos a trabalhar para ele. Foi pego, já está trabalhando. É automático. E sem direito a salário. E olha que os escravos fazem estragos. Vocês acham de onde que vêm essas ideias mirabolantes que os grandões lá de cima têm em aprovar a lei de aborto, dizer que pedofilia é doença? Você acha que de onde vem essa instrução? Aonde eles buscam inspiração para tudo isso? Que tipo de oferenda essas pessoas lá que já são escravas da corrupção não oferecem para obter favores de demônios? E aplicam umas leis em cima da nossa nação, inspirada por demônios. Ou você acha que é brincadeira? Ou você acha que tudo é normal? Nós somos a igreja do Deus vivo, súditos do reino. E o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos dá o Espírito Santo. A gente precisa usar essas armas. O diabo, irmãos, tem... uma vez escravos, começamos a trabalhar para ele, fazer a vontade, e cada vez mais nos afastamos de Deus. O diabo tem escravizado muitas pessoas nos traumas do passado. Tem gente escravas ainda de traumas do passado, não consegue se libertar, não consegue ficar livre de traumas que aconteceram. Ainda sofrem. As atitudes ainda são correspondentes aos traumas. Não conseguem se libertar. Tem pessoas escravas do medo.
da vergonha, escravas da corrupção, escrava dos abusos. Você acha que a corrupção é só dos grandes? É só dos milhões? Dos dólares que vão para a Suíça? Muitos são escravos da pornografia. E por serem escravos disso, estão colocando em perigo e a sua descendência nas mãos dos demônios. Tem pessoas que acham que estão se divertindo, estão tendo prazer vendo pornografia escondidos. Pelo contrário, está abrindo uma brecha no teto. E o diabo está pegando os seus descendentes. Não é você não. Você já está na mão dele. Se você faz coisas escondidas, você já está na mão dele. Ele não te quer mais, você já é dele. Agora ele está agindo na sua descendência. Pessoas escravas do álcool, das drogas, escravos da mentira. Sabe qual que é o problema da mentira, irmãos? E que tem muito crente mentiroso? A mentira invoca uma paternidade. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus dizendo aos fariseus: olha, vocês estão querendo fazer a vontade do vosso pai que mente desde o princípio. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo mente desde o princípio e ele é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, invocamos essa paternidade satânica e diabólica sobre as nossas vidas. E quem é o pai da verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós usamos da verdade, falamos da verdade, invocamos o Pai da verdade sobre as nossas vidas. Muitas pessoas são escravas do ódio, da ira, escravos da falta de perdão. Como eu disse, se você não perdoa, você atrai verdugos, atormentadores, te atormentam dia e noite, roubam seu sono, controlam sua vida, não sai do seu pensamento. Onde você vai, aquela pessoa está, e se ela vai onde você quer ir, e você sabe que ela vai, você não vai. Ela controlou já a sua saída, controlou a sua entrada, a pessoa controla você, porque você não perdoa. Pessoas deixam de prosperar porque não perdoam. Pessoas que não perdoam pai, não perdoam mãe, não perdoam irmãos, não perdoam filhos, não perdoam amigos. Porque o que mais nos fere são os próximos. Por isso que se torna difícil de perdoar. Escravos da falta de perdão, atraindo para si maldições, né? E também para a próxima geração. A gente tem que cuidar da nossa geração, da nossa próxima geração. Escravos do orgulho, escravos da arrogância. Todo orgulhoso vai cair, irmãos. Todo orgulhoso vai cair. Porque o orgulho precede a queda. Adiante da honra vai a humildade. Provérbios. Todo orgulhoso vai cair. Todo arrogante, todo soberbo, o próximo passo é a queda. Não tem escapatória. É bíblico, é palavra, é profético. Escravos do poder, escravos do dinheiro, escravos do sexo. Olha como nós podemos nos tornar escravos. Escravos da ambição desenfreada. Pessoas que querem chegar ao topo a qualquer custo. Você tem um propósito nessa terra, certo? Deus te fez com um propósito. E Deus estabeleceu para você um destino. Você tem um propósito e tem um destino. Entre o propósito e o destino existem processos. Que nós precisamos passar por esses processos. Tem muita gente atropelando processos, querendo logo chegar no destino. Não vai chegar. Não foi preparado. E se chegar vai cair porque não foi preparado no processo. Não foi trabalhado, não foi burilado no processo.
As nossas lutas e dificuldades, irmãos, são treinamentos. Deus nos treinando, nos capacitando. Primeiro Davi tocou a harpa e cuidava de ovelhas, apacentava o rebanho. Depois Davi matou um leão, Deus treinando ele no processo. Depois matou um urso, mais um treinamento no processo. Aí Deus manda ele para o arraial dos filisteus, matar o gigante Golias, outro treinamento no processo. Dali então Davi não para de matar filisteus. Saul manda ele pegar 100 prepúcio, a carne do pênis quando faz a circuncisão, aquele couro que sobra, a carne do prepúcio. Saul mandou, traz 100, ele foi lá e traz 200. Saul mata milhares, e Davi mata 10 milhares. Passou pelos processos, ele não atropelou os processos. Quando ele teve oportunidade de matar o rei, de atropelar o processo, de eliminar o seu inimigo para reinar sobre Israel, ele se reteve, ele entendeu que não era o momento ainda dele, e ele passou por aquele processo, esperando o processo de Deus na vida dele. Então nós nos tornamos escravos do poder, escravos do domínio, dessa ambição desenfreada, querendo chegar ao topo a qualquer custo, atropelando os processos. Deus te deu um propósito e também te deu um destino. Passe pelos processos. Tenha sabedoria para você entender as lutas e as dificuldades, o momento exato, o momento certo de Deus te promover. Não atropele, porque você não vai chegar no destino. Você não vai estar preparado. Saul não estava preparado para a sua unção. A unção que ele recebeu. Ele desperdiçou a unção. Olha a palavra que Samuel disse para Saul. Deus poderia ter firmado o teu reino para sempre. Se eu tivesse a oportunidade de ter o meu reino firmado para sempre na minha dinastia, você acha que eu ia pecar contra Deus? Você acha que eu ia ser rebelde contra Deus como ele foi? Lembra de Salomão? Salomão morre, Jeroboão reina, Roboão reina, Roboão se torna pesado. Só que por causa do pecado de Salomão, Deus prometeu que ia dividir o reino. Não dividiu na época de Salomão por amor a Davi. Mas Deus chama um escravo, Deus chama um servo de Salomão, chamado Jeroboão, que fugiu para o Egito, depois voltou. E um profeta diz para Jeroboão: se você obedecer ao Senhor, se você andar nos caminhos do Senhor, eu vou firmar o teu reino para sempre. Você precisa de outra palavra para entender o processo? Você precisa de outra palavra tão forte que Deus vai estabelecer o teu reino se você andar nos caminhos dele? Precisa de outra palavra? Mas Jeroboão vacilou, ficou com medo das tribos se unirem novamente, não deixou mais Israel ir para Jerusalém sacrificar de ano em ano, constrói 2 bezerros de ouro, e Deus corta o reino dele, atropelou os processos. Mas a bênção de tudo isso, irmãos, é que a decisão de ser livre ou permanecer escravo está em nós, está em mim, está em você. Você não pode culpar ninguém, não. Eu sou assim por culpa dos meus pais, não, é sua responsabilidade. Eu sou assim por culpa de fulano e de ciclano, não, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. A decisão está em nossas mãos. E aí eu quero ler para vocês aqui o texto de Efésios 4, 22 a 32. Colocou aí Efésios 22 a 32.
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês já foram ensinados assim? Já te ensinaram a se despir do velho homem? Já? Aprenderam isso? Volta um pouquinho o versículo, por favor. A vossa antiga, lá quando nós não conhecíamos a Cristo, antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe. O velho homem se corrompe. O velho homem é corrompido por desejos enganosos. Próximo. A serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Palavra de Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha que interessante. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deem lugar ao diabo. Já citamos esse versículo. O que furtava, não furta mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Falando novamente do perdão. Acabou? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Na verdade, muita gente quer se engolir, né? É igual quando Moisés larga o cajado dele lá e se transforma em cobra, e é cobra comendo cobra. O nosso amor está esfriando. A iniquidade se multiplicando. Deus nos deu a liberdade de filhos, irmãos. Essa é a liberdade que nós temos de filhos, com todas as regalias do reino, os privilégios de pertencer à casa do Pai. Você já entendeu o que significa isso? Quais são os privilégios que você tem de pertencer ao reino de Deus, de pertencer à casa do Pai? Gálatas 4, de 4 a 7. Para remir os que estavam debaixo da lei. Aqui fala daquela palavra que Deus enviou Jesus, nascido de mulher, né? No tempo oportuno, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em Jesus Cristo nós recebemos a adoção de filhos. Filhos amados do Deus Altíssimo. Essa é a nossa identidade. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Olha só, Deus nos adota, somos filho, agora Ele nos envia o Espírito do seu próprio Filho, que é Jesus Cristo, que clama, Abba, Pai. Intimidade, papai. Por nós termos esse Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e sermos filhos amados do Deus Altíssimo, nós temos essa intimidade com o nosso Pai. Intimidade. Assim que já não és mais servo, nós não somos mais escravos. Deus nos tira da condição de servo, Deus nos tira da condição de escravo, mas nos coloca na condição de filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você já procurou saber o que Cristo vai herdar? Qual que é a herança de Cristo? Quem tem herança para receber ou vai receber, ou já recebeu ou vai receber herança aqui?
Herança física, terreno, casa, fazenda, bois, ouro. Você já procurou conhecer as heranças que Deus está deixando para Cristo? Já procurou entender? Deixa eu falar uma coisa. Todo filho sábio ajuda a aumentar a fortuna do seu pai. Porque vai ser dele. Entendeu isso? Todo filho sábio ajuda a aumentar a fortuna do seu pai, porque vai ser dele. Então, se eu sei que eu vou receber junto com Cristo a herança de Deus, por que eu não devo ajudar a Cristo a aumentar essa herança? A trabalhar para o reino. Estão me entendendo? Somos filhos. Talvez eu já fui na casa de algumas pessoas aqui, mas se eu chegar na sua casa pela primeira vez e entrar, ir lá direto na geladeira, ou ir lá na sua cama do seu quarto e deitar lá, o que você vai pensar de mim? Poxa, que cara intruso, né? Nem foi convidado assim, já vai entrando na geladeira, já vai pegando as coisas, vai deitando na cama lá que... Agora o teu filho entra, não entra? Porque ele tem liberdade, ele é seu filho. Então é assim que Deus nos trata na casa dele, no seu reino. Nós temos a liberdade de filho. E nós não conhecemos essa liberdade, irmãos. Nós não conhecemos as heranças que nós temos para receber. Porque se você de fato conhecesse toda a herança que Cristo vai receber, e a Bíblia diz, assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus. Nós temos toda essa liberdade, esse direito de herdarmos juntamente com Cristo. Então, como agora eu devo me portar? Se eu sei de tudo isso agora, você não é mais inocente hoje, acerca dessa palavra. Eu preciso me portar com sabedoria e diligência neste mundo. Sabedoria e diligência. Se você quer ter sabedoria, comece temendo a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios diz isso. Nós temos que nos conduzir prudentemente em todos os nossos caminhos. Lembra dos caminhos do propósito até o destino? Tem os processos, é um caminho. Conduzir-se prudentemente nestes caminhos. Sóbrios, vigilantes. Né? Agir com êxito em todas as nossas ações. Eu ia trazer uma outra palavra, mas aí eu estava em dúvida se era uma outra palavra, que eu ia falar sobre Davi, mas aí eu pensei assim, já se prega muito sobre Davi, né? Coitado de Davi. A gente malha demais Davi, né? Nas mensagens, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele errou feio. Mas antes dele errar, irmãos, tem umas características que a Bíblia fala em relação a Davi, que são fantásticas, que são tremendas. Davi não saía em nenhuma batalha que ele não voltasse vitorioso, que ele não se conduzisse com êxito, que ele não fosse prudente na sua jornada. Vamos aprender também com Davi? Leia lá o livro de Samuel, 1 Samuel. Davi se portava com êxito, prudentemente. Ele ia, fazia as guerras do Senhor e voltava, todas as vezes voltava vitorioso. Porque ele se conduzia prudentemente. E nunca se exigiu tanta prudência da igreja nesses dias. Nunca se exigiu tanta sabedoria, tanta diligência da igreja nesses últimos dias. A gente tem que buscar a sabedoria de Deus, irmãos, para nos portar, agir com êxito nas nossas ações.
Lembrando que a nossa liberdade tem que ser com responsabilidade. Já estou caminhando para o final. A nossa liberdade tem que ter responsabilidade. Devemos obediência a Deus e a sua palavra, tomando cuidado de não sermos negligentes como igreja, nos retraindo nos momentos em que devemos avançar. Sabe o que eu tenho pensado? E nós conversando com uma irmã esses dias, será que a igreja não perdeu a oportunidade nessa pandemia de se manifestar com poder e grande glória? Será que a igreja não perdeu a oportunidade de demonstrar o poder de Deus na terra? Será que não era tempo da igreja se levantar ousada nesse tempo e cultuar, glorificar a Deus, evangelizar, sair nas ruas? Se alguém vir te prender, se ajoelha, pode levar, vou de joelho, mas eu vou preso. Eu ia trazer uma palavra sobre a sequência ali dos fatos de Mateus 24. Eu acho que Deus não permitiu, porque eu digitei uma folha e meia e busquei um outro arquivo para fazer um estudo, e eu, em vez de eu deletar o arquivo, deletei o sermão, né? Mandei o sermão embora, não tinha salvo. Aí eu desanimei, falei, Deus, eu acho que o Senhor não quer isso. E eu fui para casa, me chateado, orando, Deus, o que o Senhor quer? Que palavra o Senhor quer? E eu vindo para casa, passei no alemão, no carro vindo para casa, veio nitidamente na minha mente, escravo ou livre? E veio o texto sobre liberdade. Nós temos que tomar o cuidado, irmãos, de não sermos negligentes. Qual que é o momento de agir? Qual que é a hora de agir? Qual que é a hora de retrair? Qual que é a hora de evangelizar? Qual que é a hora de ficar em silêncio? Aquele povo lá, quem segue o chileno Vergara, ele está no Instagram, ele posta cara com as costas marcadas, né? Cara com a cabeça decapitada, cara que foi preso, arrastado, e eles não param. Eles não param. O nosso medo é, irmãos, a gente enfrentar a grande tribulação, né? E uns pensam de ser arrebatados antes de começar a grande tribulação. E aquele povo lá, por que ele não tem o direito de ser arrebatado? Porque eles já estão numa grande tribulação. Não vou entrar no mérito aqui de quando, não quando, que época, que não é época. Mas por que aquele povo que tem a cabeça decapitada porque aceita Jesus, leva tiro na cabeça porque aceita Jesus, não foram arrebatados ainda? Eles não estão passando uma grande tribulação? E qual a diferença nossa para deles? Qual que é a nossa diferença? Não é o mesmo Cristo? Não é o mesmo Espírito? Não temos a mesma missão? Eu falo para mim também, irmãos. Esses dias eu chorei diante de Deus. Deus, se eu errei, o Senhor me perdoa. E se eu preciso agir de forma diferente, o Senhor me impulsiona. Porque eu não quero ser negligente. Eu não quero ficar acomodado. Irmãos, nesse tempo de pandemia, a zona de conforto de muita gente se ampliou. Ei! Quantos filmes da Netflix você já assistiu nessa pandemia? Quantas séries você já assistiu? Não precisa responder, não. Eu também, é para mim essa pergunta, né? Eu tenho analisado. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a nossa zona de conforto vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, né? A gente compra um sofá novo, a gente compra uma televisão nova, a gente, não posso sair de casa, então, estou bem, né? Sossegados, só esperando o que vai acontecer amanhã. O que será que vai? Aí você olha no noticiário, né? O que aconteceu? Qual é a nova para amanhã? E a minha zona de conforto ampliada.
durmo mais, como mais, fico mais angustiado, mais aflito. Nós não podemos perder a oportunidade de sermos igreja do Deus vivo, manifestando seus sinais, maravilhas e prodígios na terra. É para isso que Deus nos chamou. Precisamos avaliar, irmão, se estamos agindo corretamente como igreja. Não estou falando da terceira igreja, estou falando da igreja brasileira. Como um todo. Eu sei que tem gente orando, tem gente batalhando. E aqui mesmo na terceira igreja, nós temos orado, nós temos buscado. Mas temos que ter o discernimento de buscarmos a Deus. Deus, o Senhor quer que eu faça algo mais? É tempo de espera, é tempo de agir. Não me deixes ficar na zona de conforto, só esperando a banda passar. Sendo que Deus poderia. Esse é o tempo das redes sociais, então use as redes sociais para evangelizar. Use. Você tem um projeto, use esse projeto nas redes sociais. Transmita isso ao vivo para pessoas. Você tem vontade de fazer lives de oração, lives de ensinar pessoas, de ensinar a palavra de Deus? Faça. Convide pessoas, está horário. Você vai ter pessoas que vão ser abençoadas. E-mail, WhatsApp, envie mensagens. Use a oportunidade que Deus está nos dando, irmão. Se precisar sair, saia. Evangelizar. Eu quero terminar hoje com essa frase. Antes passou aqui uma frase que eu achei interessante, 3 linhas aqui. Está chegando o momento em que a verdadeira igreja vai se levantar, não temendo as perseguições. Porque a igreja do Deus vivo não pode temer perseguições. Mas vai se manifestar o poder glorioso de Deus na terra. É para isso que nós somos chamados. Manifestar o poder glorioso na terra. Deus vai levantar homens e mulheres nesses dias, cheios do poder do Espírito Santo, para orar, para ministrar, para evangelizar, para curar. E não é privilégio de pastores, de líderes, de apóstolos, não. É privilégio de filhos, filhos do reino. Se você é filho, você tem o poder. Se você é filho, você tem a unção. Se você é filho, você já tem a capacitação do santo. Porque o Espírito Santo está em você, já foi selado. Lembra do texto? Já foste selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. A nossa redenção está muito próxima. Mas nós não podemos ser egoístas de pensar em subir sozinho. Vamos levar pessoas conosco. Então eu quero terminar com essa frase. Seja livre e não escravo. Pois Cristo nos chamou para a liberdade. Se você está escravo de alguma coisa, liberte-se hoje. Em nome de Jesus. Hoje é o dia de você se tornar livre. Aquele pecadinho de estimação, aquela fraqueza, aquela coisa que você chora e não consegue largar. Porque se você está sendo dominado por algo que te incomoda, que você não quer fazer e não consegue, você já é um escravo disso. E Cristo te chamou para ser livre e não ser escravo. Amém? Vamos ficar em pé. Não sei como está a sua vida. Não sei como está o seu coração. Não sei o que passa, o que você faz no escuro. Eu não sei o que você faz quando você está sozinho na internet.
Eu não sei quais são os seus pensamentos, mas Jesus sabe, Cristo sabe. E se há alguém aqui nesta noite que não consegue, que o Espírito Santo de alguma forma te mostrou que você precisa eliminar algo da sua vida, romper, sair dessa escravidão, você coloca isso em silêncio. Não vou pedir para você se manifestar não, mas feche os seus olhos e em silêncio fale com teu pai. Você é filho amado do Deus Altíssimo, você é filha amada, e entrega isso. Fala: Senhor, a partir de hoje, nunca mais. A partir de hoje eu entrego, eu rompo essa cadeia, eu arrebento essa corrente da minha vida e me torno livre. Livre. Rompe com as trevas, rompe com a legalidade que você tem dado ao inimigo, rompe com o orgulho, rompe com a vaidade, rompe com esses desejos desenfreados de ter poder, atropelando processos. Rompe com a inferioridade, rompe com o fracasso. Tem dois extremos. Rompe com essa vida de coitadinho, de coitadinha, de culpar os outros pelos seus erros, pelos seus fracassos. Rompe com isso. Voe mais alto. Temos uma promessa de que aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, terão as forças renovadas e voarão como águias, alcançarão lugares mais altos. Hoje é o dia, hoje é o momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua igreja, a que está aqui, e a igreja que está na sua casa. Essa palavra, ó Deus, é para todos aqueles que ouviram. E se alguém, Pai, tanto presente quanto nos assistindo, que hoje tomou a decisão de romper, às vezes é um pequeno fiozinho, às vezes é uma pequena emenda, algo que é mais forte do que ele ou do que ela, que seja rompido hoje em nome de Jesus, que possamos nos tornar totalmente livres. Nós renunciamos tudo aquilo que nos atrapalha, que nos cerca, que nos envolve, que nos escraviza. Rompemos agora com as trevas, rompemos com as forças do inimigo, rompemos com essa força negativa que tem nos puxado para trás, e avançamos, prosperamos, e voamos para o alvo, ó Deus, que o Senhor, para a carreira que o Senhor nos propôs. Ajude-nos a ser a verdadeira igreja do Senhor nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Tantos que estão aqui, quantos que estão em casa, que sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória ao Senhor. E obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor nos libertou em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós alcançamos a vitória. E o Senhor nos conduz nos processos para ter condições de assumir o nosso destino. Em nome de Jesus Cristo. Amém.